Imagine o cenário. São 3 da manhã. A casa está mergulhada em um silêncio tão denso que o som do seu próprio batimento cardíaco parece um tambor distante. Você levanta para beber água, atravessa o corredor e para subitamente. Seu gato está lá. Mas ele não está dormindo. Ele não está pedindo comida. Ele está rígido, como uma estátua esculpida em granito, com as pupilas tão dilatadas que parecem 2 buracos negros absorvendo a pouca luz do ambiente. Ele está olhando fixamente para um canto vazio da parede, onde não há absolutamente nada. Você chama o nome dele. O rabo dele dá um único chicote nervoso, mas o olhar permanece travado. Você acende a luz, esperando ver uma aranha ou uma sombra, mas a parede está nua. O corredor está vazio. Por um segundo, um frio gélido sobe pela sua espinha e uma pergunta inevitável, quase instintiva, atravessa sua mente. O que ele está vendo que eu, por mais que tente, não consigo enxergar? A internet batizou isso de gribouls, seres invisíveis ou fantasmas que os gatos caçam. Mas a verdade científica é muito mais perturbadora e fascinante do que qualquer lenda urbana. O que seu gato está acessando é uma camada da realidade física que seus sentidos humanos foram programados pela evolução para ignorar completamente. Estamos falando de um colapso entre a biologia sensorial extrema e a física quântica. Prepare-se, porque nos próximos minutos, você vai entender que o silêncio da sua casa nunca foi realmente silencioso, e que o seu gato é a única coisa que separa você de um mundo que você não teria coragem de encarar sozinho. 1. O espectro proibido. O mundo em neon. O primeiro segredo para entender esse surto da madrugada está escondido na engenharia ocular do seu gato. Enquanto nós, humanos, nos orgulhamos da nossa visão colorida, a verdade é que somos praticamente cegos para 90% do que realmente está acontecendo na sala agora. Nossos olhos possuem um filtro biológico no cristalino que bloqueia a luz ultravioleta, UV. Evoluímos assim para proteger nossa retina dos danos solares, mas o preço foi a exclusão de uma frequência inteira do universo. Os gatos, porém, nunca assinaram esse tratado de paz com o sol. Eles não possuem esse filtro. Para eles, a luz UV passa livremente, revelando um mundo que parece saído de uma superprodução cinematográfica. Sabe aquela parede vazia? Para o seu gato, ela pode estar brilhando com padrões complexos de substâncias orgânicas invisíveis. Urina antiga de insetos, trilhas de feromônios de roedores que passaram ali há dias ou até fibras sintéticas de carpetes brilham intensamente sob o olhar UV. O que você vê como nada, seu gato vê como um mapa psicodélico de informações químicas. Ele não está olhando para o vazio, ele está lendo o histórico de navegação biológico da sua casa, escrito em uma tinta invisível que só ele possui a chave para decifrar. Mas se fosse apenas luz, por que ele parece tão assustado às vezes? 2. A audição ultrassônica. A orquestra dos invisíveis. Ouvir é apenas o começo. O que os gatos fazem é uma espécie de ecolocalização passiva, que faria um radar militar parecer obsoleto. Enquanto o ouvido humano capta sons até 20.000 Hz, o gato alcança impressionantes 64.000 Hz. Isso significa que eles habitam um ecossistema sonoro que é, literalmente, silencioso para nós. Às 3 da manhã, quando o zumbido da cidade desaparece, o mundo secreto liga para o seu gato. Ele consegue ouvir o fluxo de elétrons em um adaptador de tomada na parede oposta. Ele ouve a vibração microscópica das tubulações de água 2 andares abaixo. Mas o que realmente trava o olhar dele na parede é o som do que está dentro dela. Imagine, o gato está olhando para o gesso. Você não vê nada. Mas ele está ouvindo o render milimétrico de uma estrutura de madeira se acomodando sob o peso do teto, ou o passo de uma aranha caminhando sobre o papel de parede. Para o cérebro dele, esse som é tão nítido quanto um grito em um teatro vazio. Ele está rastreando um alvo que você não percebe nem com o melhor equipamento de áudio. Mas aqui entra o gancho que vai te arrepiar. Se ele está apenas ouvindo insetos, por que, às vezes, ele se vira bruscamente e corre como se algo muito maior estivesse prestes a pegá-lo? 3. Os bigodes como sensores de pressão. Esqueça o mito de que os bigodes servem apenas para medir espaços. Os bigodes do seu gato são, na verdade, radares táteis de precisão cirúrgica conectados diretamente ao córtex somatosensorial. Eles detectam mudanças na pressão do ar que você só sentiria se fosse atingido por um furacão. Quando algo se move em uma sala, ele desloca o ar, criando uma onda de choque invisível. O seu gato sente a geometria desse deslocamento antes mesmo de vê-lo. Às 3 da manhã, correntes de convecção térmica, o ar frio descendo e o ar quente subindo, criam turbulências que são invisíveis para nós. Se uma corrente de ar gelado entra por uma fresta mínima na janela, ela cria um redemoinho no canto da parede.
O seu gato sente essa massa de ar como se fosse um objeto sólido tocando seus pelos. Para ele, o corredor não está vazio. Ele está cheio de formas de ar em movimento. Quando ele dá um bote no nada, ele está atacando uma flutuação de pressão física. Pergunta para você: seu gato já estava fixo na parede e, de repente, deu um salto para trás como se tivesse sido tocado por uma mão invisível? Isso é a triangulação da pressão do ar funcionando. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que seu gato estava lutando contra o próprio vento da casa? 4. O órgão de Jacobson. Degustando o passado. Você já viu seu gato cheirar o ar, abrir levemente a boca e ficar com o olhar perdido, quase em transe? Isso não é uma careta engraçada. É a resposta de Fleming. Ele está ativando o órgão de Jacobson, uma via expressa sensorial entre o nariz e o cérebro. Este órgão permite que o gato deguste informações químicas complexas, como feromônios. Às vezes, o seu gato olha para o nada porque detectou a assinatura química de algo que esteve ali horas atrás. Pode ser o cheiro de um predador que ficou impregnado na sola do seu sapato, ou o rastro de um gato vizinho que passou do lado de fora da janela e cuja química atravessou a fresta da porta. Para o gato, o tempo não é apenas o agora. O ambiente é um livro aberto de eventos passados escritos em química. Ele olha para o corredor e vê o fantasma químico de uma emoção ou de uma presença que já se foi há muito tempo. Ele está processando uma memória sensorial que você é biologicamente incapaz de acessar. 5. A janela das 3 horas da manhã. A máquina de caça em overclock. Existe uma razão neurobiológica para o show acontecer quase sempre entre as 2 horas e as 4 horas da manhã. Gatos são seres crepusculares, o que significa que seus picos de energia são projetados para o amanhecer e o entardecer. No entanto, a domesticação e 10.000 anos de convivência com humanos criaram um bug no relógio interno deles. Às 3 da manhã, o nível de cortisol e adrenalina no corpo do gato atinge um pico de prontidão absoluta. É o que chamamos de zoomies. O sistema nervoso dele está operando em 110% de capacidade. Nesse estado de hiperestimulação, o cérebro dele para de filtrar estímulos pequenos. Uma partícula de poeira flutuando no espectro UV ou o som infrassônico de um motor de geladeira distante é interpretado pelo cérebro como uma presa em potencial ou uma ameaça iminente. Ele corre desesperadamente pela casa não porque está louco, mas porque ele está liberando uma carga elétrica neuronal que o estilo de vida sedentário de um apartamento não permite gastar. É a biologia de um predador de elite presa em um ambiente de tédio doméstico. Mas isso explica a corrida. Mas e quando eles ficam parados olhando para o campo magnético? 6. Física quântica e biologia. O olho que vê a energia. Aqui entramos no campo que separa os amadores dos especialistas. Pesquisas de vanguarda em biologia quântica sugerem que os gatos podem possuir uma proteína nos olhos chamada criptocromo 4, CRY4. Essa proteína permite que certos animais vejam o campo magnético da Terra através de um processo chamado entrelaçamento quântico. Se os gatos possuem essa capacidade, como muitos biólogos agora acreditam, aquela olhada fixa para o nada pode ser a visualização de uma linha de força magnética ou uma distorção eletromagnética causada pela fiação elétrica dentro da sua parede. Imagine o seu gato olhando para o canto onde passa a fiação do ar-condicionado. Para você, é a alvenaria. Para ele, pode haver uma distorção visual, uma espécie de névoa energética pulsante causada pelo fluxo de elétrons. Ele está observando a estrutura invisível que mantém sua casa em pé. Ele é um sensor quântico vivo, detectando anomalias que a ciência humana só consegue medir com equipamentos de milhões de dólares. 7. O espelho psicológico. O fantasma é você. Aqui está o segredo que vai mudar sua relação com seu gato para sempre. Às vezes, o gato olha para o nada porque você está olhando para ele. Gatos são gênios na leitura de microexpressões humanas. Se você acorda às 3 da manhã e sente aquele desconforto do silêncio, seu corpo libera microquantidades de suor e seu batimento cardíaco acelera. O seu gato detecta essa mudança química instantaneamente. Ele entra em estado de alerta porque percebe que o seu líder de matilha, você, está em alerta. Ele começa a escanear o ambiente em busca do que está te deixando assustado. Ele olha para a parede tentando encontrar o perigo que ele assume que você viu. Quando você vê ele olhando para a parede, seu medo aumenta. Isso cria um loop de feedback psicológico onde ambos estão assustados com o medo um do outro. O clima pesado não vem de um espírito. Vem da conexão profunda e silenciosa entre duas espécies que se entendem através da química do medo. 8. Conclusão. O zelador silencioso. Nós nos sentimos os donos da casa, mas somos apenas inquilinos cegos e surdos em um universo de frequências vibrantes.
O seu gato é o verdadeiro zelador. Ele passa a madrugada monitorando sons, luzes e campos magnéticos que nossa tecnologia mal consegue arranhar. O comportamento estranho das 3 da manhã não é loucura. É a manifestação de uma biologia perfeita. Ele olha para o vazio para garantir que o vazio continue sendo apenas vazio. Na próxima vez que você o encontrar encarando o corredor escuro, não sinta medo, sinta gratidão. Você tem em casa um mestre da física aplicada e um guerreiro sensorial que está acordado para a complexidade do universo enquanto você dorme profundamente. Mas fica o aviso: se ele parar de olhar para a parede e, lentamente, virar a cabeça para olhar diretamente para o espaço atrás do seu ombro, com um rosnado baixo, bom, talvez a ciência ainda não tenha explicado tudo. Algumas coisas é melhor deixar para os gatos resolverem. Se esse vídeo mudou sua forma de ver seu pet, clica no botão de curtir. Isso ajuda o nosso canal a continuar revelando os segredos dessa espécie fascinante. E não esqueça de se inscrever, porque no próximo vídeo vamos descobrir por que o seu gato escolhe o seu quarto em vez de qualquer outro espaço da casa. Até lá e ouça o que seu gato tem a dizer, mesmo quando ele não faz som nenhum.